Para entendermos melhor essa história, precisamos voltar no tempo e conhecer o contexto histórico em que ela aconteceu. Estamos no século VIII a.C., na época dos reis de Israel e Judá. Israel e Judá eram dois reinos irmãos, descendentes das 12 tribos de Israel, que se separaram após a morte do rei Salomão. Israel ocupava o território ao norte, e Judá, ao sul. Ambos os reinos tinham uma história de aliança com Deus, mas também de infidelidade e idolatria. Por causa disso, Deus permitiu que eles fossem invadidos e oprimidos por diversas nações pagãs, como os filisteus, os moabitas, os amonitas, os sírios e os assírios. Os assírios eram um dos povos mais poderosos e cruéis da época. Eles dominavam um vasto império que se estendia desde a Mesopotâmia até o Egito. Eles eram conhecidos por sua brutalidade, violência e arrogância. Eles invadiam as cidades, saqueavam os bens, destruíam os templos, matavam os homens, escravizavam as mulheres e as crianças, e deportavam os sobreviventes para outras regiões. Eles também exigiam tributos pesados e juramentos de lealdade dos reis vassalos, que eram obrigados a reconhecer o rei assírio como seu senhor e o deus assírio Assur como seu deus. Foi nesse cenário que o rei assírio Senaqueribe resolveu atacar o reino de Judá, governado pelo rei Ezequias. Senaqueribe já havia conquistado o reino de Israel, e agora queria fazer o mesmo com Judá. Ele enviou um grande exército, composto por 185.000 soldados, para cercar e tomar Jerusalém, a capital de Judá. Ele também enviou mensageiros para intimidar e insultar Ezequias e o povo de Judá, dizendo que eles não tinham chance de resistir, que o Deus deles não os livraria, e que eles deveriam se render e aceitar a dominação assíria. Diante dessa situação desesperadora, o que fez o rei Ezequias? Ele se rendeu aos assírios? Ele se desesperou e perdeu a esperança? Não, ele fez o contrário. Ele confiou em Deus e buscou a sua ajuda. Ezequias era um rei justo e fiel, que havia promovido uma reforma religiosa em Judá, eliminando os ídolos e restaurando o culto ao verdadeiro Deus. Ele sabia que Deus era o seu protetor e o seu salvador, e que ele tinha uma aliança com ele e com o seu povo. Por isso, ele não se deixou abalar pelas ameaças e pelas mentiras dos assírios. Ele se fortaleceu na fé e na oração, e também procurou o conselho do profeta Isaías, que era o porta-voz de Deus naquele tempo. Isaías trouxe uma palavra de ânimo e de esperança para Ezequias e para o povo de Judá. Ele disse que Deus estava vendo tudo o que os assírios estavam fazendo, e que ele não permitiria que eles prevalecessem. Ele disse que Deus iria defender a sua cidade e o seu povo, e que ele iria humilhar e derrotar o rei Senaqueribe. Ele disse que os assírios não entrariam na cidade, nem lançariam uma flecha contra ela, nem levantariam um escudo contra ela, nem fariam uma trincheira contra ela. Ele disse que eles voltariam pelo mesmo caminho que vieram, e que Deus os entregaria na mão do seu inimigo. Ele disse que Deus faria isso por amor do seu nome, e por amor de Davi, o antepassado de Ezequias, com quem ele tinha feito uma promessa de estabelecer o seu reino para sempre. Deus não ficou indiferente ao sofrimento do seu povo. Ele decidiu agir de forma sobrenatural e poderosa. Ele mandou um dos seus anjos, um ser celestial dotado de grande autoridade e força, para o meio do exército assírio. O anjo, com um só golpe, exterminou 185.000 soldados, sem deixar nenhum sobrevivente. Foi uma carnificina sem precedentes, uma demonstração da ira e da justiça de Deus contra os seus inimigos. Ninguém podia resistir ao seu anjo destruidor. Quando os assírios acordaram na manhã seguinte, eles viram uma cena horrível. O seu acampamento estava cheio de cadáveres. Eles não sabiam o que tinha acontecido, nem quem tinha feito aquilo. Eles ficaram aterrorizados e confusos. Eles perceberam que não tinham mais condições de continuar o cerco a Jerusalém, nem de enfrentar o Deus de Judá. Eles decidiram fugir e voltar para sua terra. Eles reconheceram que o Deus de Judá era mais forte e mais poderoso do que o seu Deus Assur. O rei Ezequias e o povo de Judá viram a grande salvação que Deus tinha feito por eles. Eles se alegraram e louvaram a Deus. Eles viram que Deus tinha cumprido a sua palavra, e que ele tinha defendido a sua cidade e o seu povo. Eles viram que Deus tinha humilhado e derrotado o rei Senaqueribe, que se gabava de ser invencível. Eles viram que Deus tinha mostrado a sua glória e o seu amor por eles. Eles viram que Deus era o seu protetor e o seu salvador. O rei Senaqueribe voltou para sua capital, Nínive, envergonhado e derrotado. Ele nunca mais tentou atacar Judá, nem blasfemar contra o Deus de Judá. Ele ficou sabendo que o seu Deus Assur não tinha podido salvá-lo, nem protegê-lo. Ele ficou sabendo que o seu Deus Assur tinha sido queimado e destruído por um outro rei, que tinha invadido a sua terra. Ele ficou sabendo que o seu Deus Assur era falso e impotente. Ele ficou sabendo que o Deus de Judá era o único Deus verdadeiro e vivo. Um dia, enquanto ele estava adorando o seu Deus Assur no templo, ele foi assassinado por 2 dos seus filhos, que queriam tomar o seu trono. Ele morreu sem honra e sem glória,
como um exemplo do que acontece com aqueles que se opõem a Deus e ao seu povo. Essa foi a história de como um anjo destruiu 185.000 soldados assírios em uma só noite, e como Deus salvou o seu povo de uma grande ameaça. Essa história nos ensina algumas lições importantes, que podemos aplicar na nossa vida hoje. A primeira é que Deus é fiel e cumpre as suas promessas. Ele não abandona o seu povo, nem permite que ele seja destruído pelos seus inimigos. Ele está sempre ao nosso lado, nos protegendo e nos livrando dos perigos. A segunda é que Deus é soberano e controla todas as coisas. Ele pode usar os meios que ele quiser para realizar os seus propósitos. Ele pode usar um anjo, ou uma pessoa, ou uma circunstância, ou qualquer outra coisa. Ele pode fazer o impossível, e ninguém pode impedir os seus planos. A terceira é que Deus é santo e justo, e não tolera o pecado e a rebeldia. Ele castiga os que se levantam contra ele e contra o seu povo, e ele mostra a sua glória e o seu poder. Ele exige que o reconheçamos como o nosso Senhor e o nosso Deus, e que o adoramos com temor e reverência. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, e que ele tenha edificado a sua fé e a sua vida. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos, e se inscreva no canal. Até a próxima!